E a gente trouxe para vocês assuntos que o Enem vai abordar dentro de uma frequência extremamente relevante, né? O assunto da geografia a gente vai trabalhar a agropecuária e transversalmente o João vai trabalhar com a parte de linguagem. Joãozinho. Olá, meus queridos, satisfação enorme, prazer gigante compartilhar essa tarde de conhecimento com vocês. Muito da nossa literatura, muito das nossas letras passa pela questão da Terra. Recentemente tivemos o Dia Mundial do Planeta Terra, ocasião mais do que oportuna para discutirmos a questão a que se propôs o meu amigo Fernandes, a agropecuária, e linkar esse assunto com algumas competências e algumas habilidades da matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tem sim muito pano para manga nas linguagens para a gente debater esse tema. Literatura sobre seca, questão agrária, regionalismo universalista, regionalismo social e muitas outras coisas. Mas primeiro vamos, professor Fernandes, preparar a cama para que a gente possa trabalhar em cima das informações que forem deixadas aqui para nós. Satisfação enorme, vai ser uma tarde incrível. Façamos-la assim. Não é isso, Fernandes? Isso. Moçada, nós vamos trabalhar na parte de geografia. Deixa eu só adiantar aqui. Por favor, coloca na questão 4. Coloca na questão 4, por favor. Então, moçada, nós vamos trabalhar o que mais é abordado em geografia na história do Enem. Cara, não tem uma prova que você vai fazer de Enem que não se aborde o assunto sobre agropecuária. Disparado o assunto mais importante que nós temos. Tudo bem? Minha primeira questão é, galera, qual é a diferença entre agropecuária e agronegócio? Tudo bem? É um assunto que sempre ele vai ser abordado, tá? Deixa eu só voltar só um pouquinho aqui, Joãozinho. Então, quando a gente trabalha esse assunto sobre, aqui já foi para a sétima, quinta, quarta questão, deixa eu só voltar só um pouquinho aqui, para a gente fazer uma abordagem. Questão 6, está aqui, 5, opa, deixa eu só, questão 1 de geografia, pronto, está aqui, prontíssimo, questão 1 de geografia aqui, ó. Pronto, então a gente tem aqui todos os assuntos que mais são abordados em prova de geografia do Enem, em toda a história do Enem. A parte de agropecuária é a mais disparada e importante. Meio ambiente e agronegócio sempre vai estar na tua prova de Enem. Então o primeiro conceito que eu sempre trabalho com vocês é, qual é a diferença, Fernandes, entre agricultura, agropecuária e agronegócio? A sua competência 4, tá? As habilidades 16, 17, 18, 19 e 20, você vai trabalhar exatamente a questão que envolve tecnologia e produção agrária, beleza? A primeira coisa que eu gosto de sempre trabalhar são conceitos. Primeiro a gente tem um PIB por setores. Se você reparar, o setor do PIB do Brasil, no setor primário, que é o setor agropecuário, ele envolve 8,8%. E você vai me dizer, puxa, Fernandes, a gente escuta direto na televisão o cara dizer o seguinte, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Você vem me dizer que ele representa só 8,8% do PIB do Brasil. Galera, isso é setor agropecuário, agricultura e criação de animais. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando você vai para o setor do agronegócio, o agrobusiness, como a gente chama, eu estou falando de uma atividade que envolve setor primário, secundário e terciário. O agronegócio, ele tem uma complexidade muito grande. Agronegócio é o plantio, a criação de animais, toda indústria ligada diretamente ao setor. Que tipo de indústria? Agrofertilizantes, trator, herbicida, pesticidas, fungicidas, formicidas, que é o setor químico. Então, todo o setor de beneficiamento de alimentos,
Tudo isso a gente chama de agroindústria. Tudo bem? Então, o setor primário, o setor secundário e envolverá o setor terciário. Fernandes, o que seria o setor terciário? O setor terciário de bens e serviços. Mas onde é que isso envolve a agricultura, professor? Setor de transporte, setor de energia, as commodities das bolsas de valores. Nem todos os slides. Tudo bem isso? Isso. Então isso são atividades de serviços que integram o setor do agronegócio. É tanto que, quando a gente fala de agronegócio, o PIB, ele vai chegar a quase 25,5% do PIB do Brasil. Fernandes, população empregada no setor, 18,7%. Agora, quando a gente fala de agronegócio, 25% de todo o setor, 1/4 de tudo que o Brasil gera de riquezas, ele está no setor do agronegócio. Tudo bem? Então, direta ou indiretamente ligado à agricultura. O agro realmente é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Tudo bem? Quando a gente fala sobre população economicamente ativa, de 18,7% ele vai para 27%. Tudo bem? Show? Fernandes, o que mais que a gente precisa lembrar? É que no ano de 2022 para 2023, nós tivemos uma pequena retração no setor primário do Brasil, algo que há muito tempo não acontecia. Caímos 4,2%, foi o único setor que na verdade decaiu. Beleza? Eu queria que vocês pegassem aí, se eu não estou enganado, questão 7 do material de vocês, que é a questão que envolve a maioria das pessoas, é isso? Questão 7? Beleza? Na questão 7, ele diz o seguinte, ó: a maioria das pessoas daqui, ela era do campo. Vila Maria é hoje uma exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Maria para conseguir uma mão de obra. É gente indo distante daqui, 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 contos por dia. O texto, ele retrata um fenômeno que está sendo vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Eu diria para vocês, década de 80, 90 e século 21, tá? Então, ele diz que a mão de obra de hoje, dessa cidade, ela vinha do campo. Então, puxa uma seta para mim e bota assim, ó, êxodo rural. Puxa só uma seta para mim, bote em cima. Há um êxodo rural. Tudo bem? Há um êxodo rural. As pessoas começam a sair do campo buscando trabalho nas cidades, tá? Só esclarecendo que o êxodo rural é uma migração que é definitiva. Quem sai do campo definitivamente para a cidade, êxodo rural, certo? Se você sai do campo todos os dias para trabalhar numa área urbana e retorna, você está diante de um movimento pendular. Só esclarecendo para você não se atrapalhar em provas. O êxodo rural, ele é definitivo. Êxodo, saída, rural do campo. Você sai do campo para migrar e morar na cidade. Se você sai de manhã do campo, vem trabalhar na cidade e volta para o campo, o movimento se chama pendular, pêndulo, ida e volta. Tudo bem? Mas vamos começar a brincar assim, ó. Por que isso vem acontecendo, Joãozinho? A famosa Revolução Verde. O que seria a nossa Revolução Verde? É uma revolução na agricultura. Competência 4 trabalha toda a tecnologia que envolve a produção, o setor econômico. Tudo bem? Então, anote o primeiro ponto. O que é Revolução Verde? Revolução da agricultura. É a mudança técnica, tecnológica e científica do homem ligado ao setor agropecuário. Primeiro, Revolução Verde. Em que momento a Revolução Verde chegou ao Brasil? Anote. Pós 1945, pós 45, tudo bem? Então a Revolução Verde, pós 45, Revolução Verde está associado, bote aí embaixo, Guerra Fria. Ei, Fernandes, qual é a relação que numa prova eu vou fazer entre Guerra Fria e Revolução Verde? Vamos imaginar uma coisa, termina a Segunda Grande Guerra Mundial, o que acontece? Nós temos duas grandes potências do mundo, quem são elas? Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem? O que faz com que a população mude de ideologia? O que faz com que a população se revolte contra um Estado, contra um governo, etc.?
pobreza, miséria e fome. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, além da América Latina, a situação africana, ela fica muito latente, ela fica muito visível. O IPH, o Índice de Pobreza Humana, na África, era muito alto. E aí, os americanos começaram a perceber uma coisa, que o alto índice de pobreza humana, que a fome e a marginalidade, estaria levando muitos da África a pensarem no socialismo. Já que o capitalismo, até aquele momento, só gerou miséria e pobreza, por que não imaginarmos uma África socialista? E crescem os movimentos na África acerca exatamente dessa ideologia socialista. Então o que o americano fez? Ele passou a financiar projetos na África com o objetivo de trazer o continente africano cada vez mais dependente de si. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você diz para mim assim, professor, os americanos são gente boa pra caramba, Fernandes. Os americanos estão juntando 2 toneladas de alimentos para mandarem para a África, para acabar com a fome desse momento. O que você tem para me dizer sobre isso? Eu vou te dizer, isso não é ajudar o africano. Isso não está ajudando a África em nada. Dar esmola não ajuda. Tudo bem? Não ajuda. Você só torna a África mais dependente de você. Porque no dia que o africano não fizer o que eu quero, eu corto o fornecimento de alimentos e obrigo eles a fazerem o que eu vou mandar. Se você quer ajudar a África a vencer a fome, ajude os africanos a produzirem. Ensine a eles técnicas, entregue tecnologias, sementes de qualidade para que ele possa produzir o seu próprio alimento e amanhã não ficar dependente de você. A partir do momento em que eu mando a semente, mando o alimento e te torno meu dependente, tu é obrigado a fazer o que eu quero. Então os americanos, a Revolução Verde, da Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, Banco Mundial, ela tinha um objetivo muito claro. Era trazer a América Latina e países africanos para cada vez mais subordinação aos Estados Unidos da América. Então essa Revolução Verde, cara, ela vai trazer, gerada por uma insatisfação popular, um apoio que os americanos vão conceder. Insumos, adubos, agrofertilizantes. Tem um lado positivo? Sim. Qual é o lado positivo? Ele vai reduzir a fome. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Ela não acaba com a fome, ela reduz a fome. Tudo bem? Mas gera cada vez mais dependência desses países em relação às multinacionais. Isso está claro para vocês? Então, primeiro ponto, Revolução Verde, pós-45. Revolução Verde, capitaneada pelos Estados Unidos e pela Organização das Nações Unidas, pelo Banco Mundial. Qual o objetivo? Reduzir a fome. Para quê? Para que a gente reduzisse, para que a gente contivesse manifestações socialistas no continente africano. Está claro para vocês? Show? Ao mesmo tempo que a fome reduz, eu reduzo a insatisfação, mas eu aumento a dependência em relação às multinacionais americanas. Quer ver uma outra situação? Quais são os pontos positivos que eu tenho de uma Revolução Verde? Porque existem. Primeiro ponto positivo, você vai usar máquinas e equipamentos. Fernandes, o que mais? Você vai ter que ter mão de obra mais qualificada. Detalhezinho importante, essa mão de obra qualificada, ela exige que você assine a carteira do trabalhador. Tudo bem? Portanto, o emprego ele vai ser formalizado. Show? Fernandes, ao mesmo tempo, a produtividade aumenta. Olha só o ponto positivo da Revolução Verde. Quando eu uso insumos, adubos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, eu reduzo potencialmente os problemas. A formalização do emprego, eu aumento a produtividade, mas, porém, todavia, ao mesmo tempo que eu aumento o emprego formal, eu aumento o desemprego estrutural. Galerinha, o que é desemprego estrutural? O que é desemprego estrutural? É que a estrutura de produção é mudada e a máquina substitui o homem. Anote aí, desemprego estrutural, substituição do homem pela máquina. Então, Revolução Verde, aumenta a produtividade, aumenta a formalidade de emprego. Eu tenho que ter carteira de trabalho assinado, mas eu aumento o desemprego também estrutural.
Deixa eu perguntar uma besteira para vocês. O agronegócio, ele favorece ao pequeno ou ao grande produtor? Pequeno ou grande? Agronegócio, pequeno ou grande? Grande. Tudo bem? Ou seja, aumenta-se a concentração de terras, reduz-se exatamente a agricultura familiar. Olha o lado negativo. Ó. Tudo que está de vermelho é o negativo da Revolução Verde. Separei positivo e negativo para ficar muito claro para vocês em provas. Tudo bem isso? A crise da agricultura familiar, Fernandes. Eu vou perder a terra. Eu vou falir e vou perder minha terra. Então mais pessoas sem terras vão existir. E aí essas pessoas só têm dois destinos. Ou o camponês, ele fica no campo e luta pela terra, e aí você tem um agravamento da violência no campo, tudo bem? Então, eu não tenho terra, não tenho trabalho, e eu fico no campo, então aumenta-se a violência. Ou então, eu vou para as cidades. Quando você pratica um êxodo rural sem planejamento, anote a consequência, isso vai gerar uma hipertrofia. Galera, o que quer dizer hipertrofia? Inchaço. Hipertrofia é inchaço. A cidade, ela incha, ela não se desenvolve. Tudo bem isso? Beleza? Mas tem uma outra coisa que é interessante, ó. Ao mesmo tempo em que o setor rural, o agronegócio, ele cresce, ele atrai investimentos. Pense comigo. O agronegócio, ele cresce, ele atrai investimentos. Então chega internet, chega computadores. O campo não vai ser mais apenas um local de produção agrícola. E novas atividades surgem. O campo agora é um local de várias atividades. Novas ruralidades. Tudo bem? Hábitos e culturas são modificadas. Show de bola? Bora lá, Anderson, vamos trabalhar? Moçada, diante disso que nós falamos, tá? Vou voltar para a questão agora. A maioria das pessoas daqui, ela era do campo, Anderson. Vila Maria é hoje uma exportadora de trabalhadores, empresários de Primavera do Leste, que é um estado de Mato Grosso, estão procurando o bairro de Vila Maria. O que está acontecendo no campo dele? Possivelmente a mecanização está expulsando pessoas. Tudo bem? E agora é contigo, a Rocha. Fala galera, beleza? Professor Anderson, de Geografia. Desculpa aí, né? Meu povo, é o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui na resolução de questões com o professor Fernandes. Beleza? E aí a gente vai colocar alguns pontos centrais que as questões vão direcionar. Sempre é importante você fazer o recorte, né, a partir do suporte da questão. Você pega o conteúdo que o professor colocou, né, sintetizou e a gente vai para o suporte. E a partir do suporte a gente faz a resolução dela. Beleza? E aí é o seguinte, na segunda questão, partindo logo para o comando da questão, ele fala o seguinte: o texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Consequência, ou seja, a gente tem que buscar o item que é uma consequência. Então é importante que quando você olhar para a questão, além de ter o conteúdo bem fresco na mente, a gente tem que entender que os itens, ele tem alguns objetivos. Dentre eles, lhe direcionar para o item correto e outros que vão, de alguma forma, lhe distrair. Então, olhando para as 5 questões, vamos aqui falar delas, tá? Ó, a gente fala o seguinte, inconsequências dos impactos sociais da modernização da agricultura. Então, como a gente sabe que a agricultura, todo no contexto da Revolução Verde, a evolução das técnicas agrícolas, o uso de máquinas de forma geral, gera-se algumas consequências. Apesar de acelerar a produção, obviamente vai gerar consequências devido à condição da mão de obra. Então, pela condição do texto e pelo comando, o item A é o que mais apresenta essa condição. B, da recomposição dos salários do trabalhador rural. Gente, falamos sobre modernização, tecnologia. Então é a substituição do trabalho humano pela produção tecnológica. Não só tecnológica, mas também informacional. Né? Então você vai ter algumas fazendas produtivas em que para ordenhar uma vaca não necessita mais da mão de obra humana. Tudo apenas modernizado, né? Mecanizado. Então o item B não casa. Item C, da exigência da qualificação do trabalhador rural. Às vezes o que acontece, o trabalhador rural do campo, ele é expulso do campo de uma forma assim mais objetiva e é exportado um trabalhador rural da cidade que tem uma formação mais aperfeiçoada, em engenharias, por exemplo, ou agronomia. Então é o contrário.
Inclusive, só um detalhe, ó. Esse item é um item que é um distrator interessantíssimo. Lembra que eu disse para vocês que a Revolução Verde ele trouxe a modernização do campo, trouxe máquina e equipamento que aumentou o emprego formal, porque ele exige qualificação de mão de obra. De fato, o item C é consequência da Revolução Verde, mas não está de acordo com o texto da questão. O texto ele fala da expulsão do trabalhador do campo para a cidade. Show? Beleza? Então, Vai, Anderson. para a gente avançar, ele fala diminuição da importância da agricultura. Gente, o Brasil nesse ano teve um recorde, né, dos investimentos do Plano Safra, que é o plano que o Instituto, que o governo de forma geral, o Estado, investe no agronegócio. Então, não há uma deposição, não há uma desqualificação de investimentos na agricultura. Na verdade, há uma intensificação dessa produção. Afinal, o Brasil tem um investimento agrícola muito superior ao que a gente chama de produção industrial. Então, obviamente, o item D estaria de lado. Inclusive, quando se fala do setor agropecuário, a gente fala de fornecimento de alimentos. Galera, com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, obviamente que a importância da produção de alimentos tende a crescer. Tudo bem? Precisamos ainda mais melhorar. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de alimentos e o maior agroexportador. Vai, Anderson. E aí a gente tem processos de desvalorização das áreas rurais. Galera, quando a gente fala de áreas rurais, é você entender que há também um processo de especulação dessas terras produtivas. Lembrando que aqui no Brasil, a gente tem uma grande empresa chamada Embrapa, que faz parte do Estado brasileiro, que ela fornece ciência para a melhoria das áreas que antes eram improdutivas e se tornaram produtivas, com as plantações agroflorestais e assim por diante. Então, há sim um processo de valorização das áreas rurais, de uma forma mais direcionada à produção de alimentos. Então, a consequência em que o recorte da questão coloca seria o item A. E mais um detalhe, quando se fala sobre valorização de áreas rurais, nós temos a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil. A fronteira da Amazônia aberta nos anos 70 e 80, região sul da Amazônia, tá? Região de madeira, gado e soja, arco do desmatamento sul-amazônico. Anote isso, viu, gente? Arco do desmatamento sul-amazônico. Madeira, gado e soja. Além do mais, o Nordeste ela tem uma expansão interessante em 2 áreas hoje. Região da Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Isso, todos os livros vocês vão encontrar, mas existe uma regiãozinha da zona da Mata Nordestina, que os livros ainda não estão trazendo, mas que já apareceu em provas. Cealba. Anote. Fernandes, o que seria Cealba? Sergipe, Alagoas e Bahia. São novas áreas de especializações de produção agrícola. Mas vamos puxar para a questão anterior. E aí, o que nós temos aqui rapidamente? Vou ler o texto aqui para o Anderson ajudar a gente na resolução. Ele diz assim, ó: as estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo. Eu queria que vocês grifassem para mim a palavra paradoxo. Tudo bem? Por quê? Porque de um lado eu vou ter uma coisa que paradoxalmente vai gerar opostamente a uma contradição interessante. E aí ele vai dizer o seguinte: o emprego de natureza agrícola, ele vem diminuindo, ele definha em praticamente todo o país. Mas, porém, todavia, a população residente no campo voltou a crescer. Ou pelo menos parou de cair em muitos locais. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos na demografia no setor rural. Esse novo cenário ele é explicado em parte pelo incremento do emprego, não só agrícola no campo. Eu queria também que vocês grifassem isso, ó. Do emprego não agrícola. O que foi que eu disse a vocês? Que quando a modernidade chega ao campo, chega a internet, chega o cabo, chega a parabólica, nós temos uma maior integração de elementos culturais. Tudo bem? Aí, olha só o que ele diz: ao mesmo tempo, ele aumentou a massa de desempregados inativos, PIA, população inativa, certo? Aliás, PEI, população economicamente inativa, perdão. Aí ele disse, e aposentados que mantêm uma residência rural. Grifamos os pontos chaves para resolver a questão. Olha só o que ele vai pedir a vocês.
Vai, Anderson. Aí ele fala o seguinte, ó. O espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem o seguinte ponto. Galera, não sei se alguém aqui, né, saiu de algum município do interior do Ceará, mas durante muito tempo da minha vida eu morei em Pratiús, né, que é um distrito de Pindoretama, próximo daqui. E aí, se você for pegar Pratiús alguns anos atrás, Pratiús tinha farinhada, tinha todo esse processo voltado mais para a agricultura tradicional. Recentemente visitei novamente a cidade e eu tenho produção de energia solar. Então, o processo de urbanização, ele está para além das limitações e das fronteiras que são estabelecidas entre os municípios. Lembre-se, a gente tem ali município que tem a delimitação, quando você viaja, vê uma placazinha, tantos km para chegar lá. Mas, na verdade, a condição da urbanização, do processo da industrialização, que são dois elementos que estão inclusos na agricultura, são muito vigentes. Então, quando você olha para o que o suporte está falando, não há apenas uma produção voltada para a agricultura tradicional. Esqueça aquela imagem, né, que a gente tem do camponês com o chapéu de palha, enxada, porque, na verdade, não é mais assim, né? A gente não tem mais o Chico Bento nos interiores do Brasil. Então, vamos para os itens, para a gente entender o que é que o suporte ele vai direcionar a vocês avaliarem. Aí ele fala o seguinte, ó, a heterogeneidade do modo de vida agrário. Obviamente, o suporte fala de toda essa problemática. Para além da agricultura, outros setores econômicos, as pessoas conseguem atuar mais. E aí Para o texto, o recorte, que ele fala do paradoxo. Tudo bem? Ele diz que, embora o emprego agrícola no campo esteja diminuindo, mas pessoas moram no campo. A minha pergunta é, e essas pessoas vão viver do quê? Outras atividades novas, eu queria que vocês anotassem esse termo, tá? Novas ruralidades, inclusive turismo no setor rural, tudo bem? Indústria no setor rural, novas ruralidades. Eu vou, de cabeça, eu lembrei de uma questão do Enem, que eu vou passar para vocês bem rapidinho. Uma vez, perguntado por um jornalista, né, o grande compositor da música Romaria, né, meu Deus, compositor da música Romaria, é de Sonho de Pó, O Destino de Sol, enfim. Perguntaram para ele, por que a música sertaneja de hoje, ela é muito diferente da música que a gente ouvia 30, 40 anos atrás. E aí o repórter quis induzir o compositor a massacrar e a execrar a música sertaneja de hoje. E de forma brilhante e inteligente, ele disse, amigo, a música sertaneja de hoje, ele reflete o novo homem do campo. A música sertaneja de hoje continua a refletir o modo de vida do campo. O que na verdade mudou não foi a música, a essência sertaneja, mas o que mudou foi o campo em geral. Novas ruralidades, novas culturas, a chegada da internet, a música ela muda, né? A tribo urbana cada vez mais conectada às tribos rurais. Não existe mais a disparidade cultural que nós tínhamos há 50 anos atrás. Tudo bem? Então, o que muda são as novas culturas, as novas ruralidades. Perfeito, Fernandes. Quando a gente fala assim, ó, redução do fluxo populacional nas cidades, galera, para vocês entenderem de uma forma um pouco mais direcionada. Se quiserem escrever, façam um esquemazinho, ó, cidade política, cidade comercial, cidade industrial, aí bota um traço e bota zona crítica. O que seria essa narrativa? É uma narrativa elaborada para explicar como é que as cidades saem de 0% a 100% na qual a gente vive hoje. Hoje vivemos uma cidade totalmente encharcada, com muita gente. Então, obviamente, apesar das novas ruralidades dentro do campo, ainda o fluxo entre campo e cidade é muito amplo. Cidade política, cidade grega, cidade comercial, grandes navegações, cidade industrial, você pega a Revolução Industrial e a gente vive hoje o que a gente chama de zona crítica, 100% de cidades inchadas com muitos problemas urbanos. Então o item B estaria incorreto. Aí ele fala, correlação entre a força de trabalho e migração sazonal. E aí, Fernandes, olhando esse item C, ele estaria né, de forma equivocada. A migração sazonal,
ela é uma migração temporária, muitas vezes ligada às estações do ano, tudo bem? Por exemplo, Patativa da Saré, ele diz, né? Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da fome feroz. O sertanejo, de uma forma geral, quando chega num ponto entre setembro e dezembro, ele espera as chuvas do caju. É quando os ventos alísios trarão a umidade do Oceano Atlântico, provocando ali nos tabuleiros pré-litorâneos as primeiras chuvas. Quando isso não acontece, muitas vezes o que faz o nosso sertanejo? Ele migra para a zona da mata, historicamente, para arranjar trabalho, né, na colheita da cana-de-açúcar. Tudo bem? E vai sobreviver um tempo por lá. A sazonalidade, ele implica na questão exatamente das estações do ano. Setembro a dezembro não choveu, uma anomalia gigante deve estar acontecendo. É o El Niño. Tudo bem? Maio, junho e julho, normalmente é seco. Há uma sazonalidade no clima do Ceará. E esse sertanejo, ele migra para a zona da mata para arranjar empregos. Voltando entre setembro e outubro, quando as primeiras chuvas começam. Quando essas chuvas não vêm, poema do Patativa, ele migra para São Paulo ou no século XIX para a Amazônia, para o ciclo da borracha. Show de bola. Item D, né? Ele fala a indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda. Ele está dizendo que o local de moradia, aonde o sertanejo ou o camponês está localizado, ele não consiga extrair renda. Na verdade, né, a gente tem muitas famílias, aí a gente parte para a agricultura familiar, que tira a renda na própria residência, né, que faz a plantação, retira a plantação, vende para o atravessador traz para a cidade. Então, obviamente, não tem como desassociar as duas coisas. E o item E, ele fala da desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Quando ele fala zonas de fronteira, ele está falando de fronteiras agrícolas, né, de uma forma mais direcionada, porque a questão está associada à geografia agrária. Então, ele está dizendo que há uma retirada de propriedades com o aumento das fronteiras. Na verdade, há um aumento de concentração de propriedades com o aumento das fronteiras agrícolas. Então, o recorte do comando, né, do suporte da questão, ele está ligado ao quê? Às diversas dinâmicas do modo de vida agrário, que obviamente a gente consegue observar com muito mais atenção nos dias de hoje. Aí, Fernandes, fazendo um comparativo, se a gente pega, né, a música sertaneja dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, não há nada parecido com o que é hoje. E aí vocês devem ter acesso à internet, cantores que são ligados a outros estilos de música, como funk, fazendo, né, feats com cantores que são sertanejos. Aí você pega o exemplo daquela música Dentro da Hilux, que obviamente reflete essa condição cultural atual, que não representa mais o que era antes. Então você vai ter uma diversidade cultural muito mais ampla em relação campo e cidade na atualidade. E quando se fala em regulamentar, estabelecer regras, regulamentos, cada vez mais a gente tem uma regulamentação nesse processo de expansão, sobre inclusive a ótica da questão ambiental, moçada. Tudo bem? Eu vou passar mais adiante, para a gente fazer pelo menos só mais um, que o João Filho ainda quer entrar. Aqui é a pluriatividade. Eu queria resolver essa questão, que eu acho ela interessantíssima, tá? Isso, questão 5 de vocês. Ele vai dizer o seguinte, ó: na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. E aí olha o que ele está pedindo, galera. Ele está pedindo uma contradição que está presente no espaço rural brasileiro, derivada da modificação. O que diz a charge? Ó transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Não, eu não estou sabendo. Tudo bem? Que contradição a gente vai encontrar nessa charge, Rocha? Vamos lá, galera. Ó. Transgênico, produção, modificação do alimento de forma geral. Né? É o alimento geneticamente modificado. Quando você come aquele cheetozinho com Nescau, tem um Tzinho amarelo naquele pacote de xilito, é porque é um alimento transgênico, beleza? E ele fala, ó, item A: expansão das terras agricultáveis, perfeitamente, com manutenção de desigualdades sociais. O professor Fernandes veio narrando o processo de fragmentação, de polarização, de concentração do que é o campo. Apesar da tecnologia avançar, as desigualdades permanecem muito atuantes na zona
agrícola. E mais um detalhe, quando ele fala expansão das terras agricultáveis, pensa comigo. Qual é a principal característica do solo, por exemplo, do cerrado brasileiro? O solo do cerrado ele tem baixo pH, que fica entre 4 e 4,5 de pH. De uma forma geral, representa-se no solo do cerrado um latossolo ácido, de boa profundidade, lixiviado e laterizado, pobre em nutrientes. O solo do cerrado é muito ruim em termos naturais. Mas como é que a gente pode corrigir isso, pessoal? Com uma técnica chamada calagem. Você tritura calcário e espalha o calcário sobre o solo para que o pH suba para 6,5 a 7, neutralizando-se a acidez. Então, eu tenho uma expansão das terras agricultáveis com desenvolvimento científico, tudo bem? Porém, todavia, o que vem acontecendo com o Brasil segundo o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária? Se em 2003 eu tinha 2% dos proprietários de terras do Brasil com 47% das terras, hoje 1% só dos fazendeiros concentram 59% das propriedades agricultáveis. Cada vez mais terras nas mãos de menos pessoas. O Brasil cada vez mais é de poucos, é de uma minoria. Então as desigualdades sociais tendem a aumentar, porque o aumento das tecnologias, máquinas, equipamentos, insumos, adubos, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas e formicidas beneficiam apenas uma minoria e não a agricultura familiar em geral. Perfeito. Então o item A seria o item correto, tá, galera? Item B e o item C, fazer aqui um breve comentário. Modernização técnica do território. Beleza, com redução do nível de emprego formal. É o contrário. Quanto maior a modernização, maior a empregabilidade formalizada devido à capacitação do indivíduo para trabalhar com tais máquinas, tá? C, valorização de atividade de subsistência. Subsistência tem a ver com a agricultura familiar. Eu planto para a sobrevivência, eu planto para o consumo e o que sobrar eu faço a venda. Então estaria errado a partir disso. Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da concentração fundiária. Gente, policultura, monocultura. Monocultura, grande produção. Policultura, variedades produtivas. Ou seja, Brasil produz muita soja. Então tem uma grande produção monocultura. Só vocês associarem, só uma dica. Sempre que você falar de agronegócio, ele é monocultor. A policultura, pequenas e médias propriedades. Grandes latifúndios monocultores mecanizados. É a agricultura moderna do Brasil. E aí, então estaria errado porque fala da concentração fundiária. Teria que ser monocultor. Item E, melhora da qualidade dos produtos, com retração na exportação de produtos primários. Na verdade, onde é que está o erro da letra E? Quando ele fala em retração. Moçada, se eu tenho cada vez mais latifúndios monocultor mecanizado, eu estou falando do agronegócio. Nós vimos que quase 25%, 1/4 de toda a riqueza que o Brasil produz hoje, vem exatamente do setor. Então, quanto mais se cresce o agronegócio, mais o Brasil exporta. Somos o 4º maior produtor e o maior agroexportador do planeta. Paradoxalmente, com o crescimento da fome, que é injustificável num país tão grande, tão rico como o Brasil, nós temos a insegurança alimentar. Como é que pode um país ser o 4º maior produtor e maior exportador e temos insegurança alimentar? É muito paradoxal socialmente o Brasil. Galera, eu vou agradecendo a atenção rapidinho de vocês, tá? Vou deixar aqui para o João Filho falar sobre linguagens com vocês, tá? Eu queria muito agradecer a presença e a atenção de vocês, tá? Espero que a gente possa voltar em uma outra oportunidade, tá? Bom estudo para vocês, muito obrigado e até a próxima. Vai. Galera, também gostaria de agradecer, tá? A participação. É muito emocionante ver um pessoal no domingo estudando, né, fazendo resolução de questões, resolvendo vários e vários temas. Então, mais uma vez, agradecer a participação, de eu estar presente e compartilhar esse momento com vocês, que vocês vão alcançar esse sonho ao ingressar na universidade. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, meu querido. Grande abraço. É nós agora, galera. Meu querido, por gentileza, vamos começar com o slide número 5. Valeu, irmão. Meus jovens, boa tarde. Depois dessa maravilhosa exposição
de cunho geográfico, seria interessante a gente pensar um pouco sobre isso na prova de linguagens, no Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, a gente pensa no slide número 5, em que está a matriz de referência, e a partir dessa matriz, nós identificamos alguns assuntos relevantes, alguns assuntos importantes. Querido, você pode, por gentileza, o slide 5, ele contém a matriz de referência de linguagens. Pronto, a gente pode seguir um pouquinho mais para frente. Galera, no material de vocês, as questões, elas estão na página de número 34, na página de número 34, certo? E a gente começa com a questão de número 11. A gente começa com a questão de número 11. Você procura, querido, por gentileza, o slide que tem competência diária número 5, da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Meus queridos, nesse meio tempo, eu queria trocar uma ideia com vocês, assim, de enorme relevância, de enorme importância. Pois não, meu anjo? Número 5. Competência diária número 5, da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas antes, galera, de nós olharmos para a habilidade e a competência e resolvermos as questões, eu queria trocar uma ideia com vocês relevante. Pronto, maravilha. Muitíssimo obrigado, queridos. Exato. Essa aqui é uma competência fundamental para a gente linkar os assuntos sobre os quais os meus colegas conversaram agora e algo que é muito importante na prova de linguagens. Primeiro, eu queria que você, nesse espaçozinho aqui do lado, na página 35, fizesse um apontamento comigo, simples e rápido. Colocasse assim: o regionalismo na literatura brasileira. O regionalismo na literatura brasileira. Observe que aqui, a competência diária número 5, ela diz o seguinte: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Isso é uma competência que fala exclusivamente sobre o texto literário. Sobre o texto literário. Em quais momentos da literatura brasileira a questão agrária, a questão da terra, a questão da geografia, que foi tão bem abordada aqui pelos meus colegas antes de mim, perpassou a literatura? Nos momentos do regionalismo da literatura brasileira. Quais foram esses momentos? Você vai anotar comigo aí. O número 1, o regionalismo romântico. O número 1, o regionalismo romântico. Professor, me dê um exemplo. Dou sim. O livro O Sertanejo, de José de Alencar. Dou outro exemplo. O Cabeleira, de um escritor chamado Franklin Távora. O Cabeleira e o Sertanejo são duas obras do regionalismo romântico. Professor, como é que o sertão, como é que o ambiente interiorano, como é que o campo é retratado nesse primeiro momento do regionalismo na literatura brasileira? Pense. O regionalismo romântico, ele trabalha o espaço regional de forma, número 1, idealizada. 2, observando a beleza e o exotismo da paisagem. É um pano de fundo, é um cenário para uma história carregada de fantasia e de idealização. Esse foi o primeiro momento do regionalismo na literatura brasileira. José de Alencar com o Sertanejo, Franklin Távora com o Cabeleira,
Bernardo Guimarães com a escrava Isaura, em que a paisagem regional é carregada de fantasia e idealização. O segundo momento, vou pedir que você tome nota, é o regionalismo da seca. Regionalismo da seca. Saímos do regionalismo romântico, idealizado, em que a natureza é um pano de fundo, para um regionalismo naturalista. Saímos do romantismo para o naturalismo. O naturalismo é o darwinismo social. O naturalismo é a observação do homem como um produto do meio. O regionalismo da seca notabilizou no cenário literário nacional grandes nomes aqui da nossa terra, grandes nomes aqui do Ceará. E muitos deles são nomes de avenidas e ruas pelas quais hoje nós passamos. Oliveira Paiva, Manuel de Oliveira Paiva, que escreveu Dona Guidinha do Poço. Antônio Salles, que escreveu Aves de Arribação. Entende? Domingos Olímpio, que escreveu Luzia Homem. Rodolfo Teófilo, que escreveu A Fome. Parece que a gente está falando da planta cartográfica da nossa cidade. Rodolfo Teófilo, com A Fome. Manuel de Oliveira Paiva, com Dona Guidinha do Poço. Antônio Salles, com Aves de Arribação. Domingos Olímpio, com Luzia Homem. Como é o sertão nessas obras, João Filho? Seco, áspero, rude, condicionante, determinante. Por quê? Porque no naturalismo se parte da premissa de que o homem é um produto do meio. E se o meio é hostil, o homem se desumaniza. Daí a presença da zoomorfização, em que homens são comparados a bichos, a reificação ou coisificação, em que homens são comparados a coisas. Olha o segundo momento. O primeiro é o regionalismo romântico. O segundo é o regionalismo naturalista, ou regionalismo da seca. O terceiro momento é o pré-modernismo. No pré-modernismo, galera, nós temos uma das obras mais importantes falando de sertão, falando de seca, falando de Nordeste, falando da questão agrária brasileira, que é a obra-prima Os Sertões, de Euclides da Cunha. Olha só, saímos de O Sertanejo, de José de Alencar, passamos pela Luzia Homem, de Domingos Olímpio, chegamos agora em Os Sertões, de Euclides da Cunha. Qual a principal característica do pré-modernismo presente nessa obra? Ele abandona a idealização romântica do Alencar, ele abandona o mero cientificismo dos naturalistas e abraça uma visão crítica sobre o Brasil. Criticidade. Regionalismo romântico, idealização. Regionalismo naturalista, determinismo. Regionalismo pré-modernista, criticidade. Criticidade em relação a quê? A denúncia de que no Brasil do começo do século XX, havia dois Brasis no mesmo Brasil. O Brasil do litoral, eurocêntrico, branco, e o Brasil do sertão, pobre, mestiço, abandonado, que encontra na figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, um abrigo, um alento, um guia. E esse alento, esse guia que Antônio Conselheiro representava na comunidade de Canudos, incomodava as três estruturas de poder do Brasil agrário. Incomodava o latifúndio, porque ninguém queria mais ser explorado pelo fazendeiro, queria trabalhar no Arraial de Canudos,
em regime de cooperativa. Incomodava a igreja, porque ninguém queria mais ouvir ao sermão do padre. Eu quero ouvir ao sermão do conselheiro, no Arraial do Belo Monte, no Arraial do Monte Santo ou no Arraial de Canudos. E incomodava a república, porque aquela cooperativa rural não queria pagar impostos ao governo. Ao incomodar a república, a igreja e ao latifúndio, o Arraial de Canudos torna-se uma ameaça, e aí dá-se um dos maiores genocídios da história civil brasileira, em que o exército passa um rolo compressor e aniquila uma aldeia, um povoado, que tinha mais de 5.200 casas e tinha mais de 20 mil habitantes. Esse é o regionalismo crítico, presente na obra Os Sertões, de José de Alencar. E é o terceiro momento. Mas faltam dois. Qual é o quarto momento do regionalismo na literatura brasileira? Segunda fase do modernismo. Estamos falando do regionalismo de 30. E você anota comigo agora dois autores da maior relevância neste período. Nossa conterrânea, Raquel de Queiroz, com o monumental romance O 15, e Graciliano Ramos, com uma não menos monumental obra intitulada Vidas Secas. Vidas Secas e O 15 são obras do regionalismo de 30, ou regionalismo social da década de 30. Qual a característica desse regionalismo social? Ele se parece muito com o regionalismo naturalista do fim do século XIX, mostrando o homem condicionado pelo meio. Por isso, galera, que muitos autores chamam Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos de neorrealistas ou neonaturalistas, porque eles começam a observar o meio como um fator condicionante para a condição do homem do campo. Se o meio é hostil, o homem se hostiliza, e ao se hostilizar ele se desumaniza, virando bicho. Olha o Fabiano, de Vidas Secas, um personagem que não fala, ele budeja, ele rumina, o seu discurso é monossilábico, é gutural. Vai, mulher, vem, vai. Seus filhos, como se chamam? Como se chamam os filhos de Fabiano em Vidas Secas? Menino mais velho e menino mais novo. Eles têm nome? Não, eles não têm nome. Por quê? Porque eles foram reduzidos à condição de coisa. Eles foram reificados, coisificados. Portanto, o regionalismo de 30, de Raquel de Queiroz e Graciliano, retoma o regionalismo da seca do naturalismo. Eu diria que Raquel de Queiroz bebeu na fonte de Antônio Salles. Graciliano Ramos bebeu na fonte de Domingos Olímpio, ao retomar as ideias naturalistas nos anos 30 do século 20, na segunda fase do modernismo brasileiro. Compreende? Vamos avançando. Geração de 45, ou regionalismo de 45. Nós temos dois escritores brasileiros da mais alta relevância nesse período. João Cabral de Melo Neto, pernambucano, e João Guimarães Rosa, o mineiro de Grande Sertão Veredas. O regionalismo de 45 aborda a questão do sertão, do jagunço, da miséria, da seca, mas sem o viés naturalista, nem do regionalismo de 30, nem do regionalismo do naturalismo. É o chamado regionalismo universalista. O que é que eu quero dizer, galera, por regionalismo universalista? É um regionalismo que usa o espaço do sertão, mas não para discutir especificamente temas do sertão. Em Grande Sertão Veredas, por exemplo, se discute a amizade, o amor, a vingança, a existência ou não de Deus ou do diabo, o que faz com que a obra transcenda o espaço social do regionalismo e se torne universal.
Qual o nome do principal texto de João Cabral de Melo Neto? Morte e Vida Severina. Vida e morte são assuntos específicos do sertão? Não, são temas universais. Então observe, regionalismo romântico é idealizado, o regionalismo naturalista é determinista, o regionalismo pré-modernista é crítico, antropológico, documental, historiográfico. O regionalismo de 30, social, neonaturalista, neorrealista. O regionalismo de 45, de João Cabral e Guimarães Rosa, universalista, transcendental. E eu ainda terminaria olhando para o regionalismo na literatura brasileira hoje. Se a gente for parar para pensar, João Filho, e agora, nesse exato momento, qual é a grande referência da literatura regionalista contemporânea? Vou te dar um nome, Ariano Suassuna, e vou te dar uma obra de referência, O Alto da Compadecida. Observe que na contemporaneidade, o assunto regionalismo, o assunto sertão, ele se reveste de religiosidade, de misticismo, da crença na compadecida e, sobretudo, numa crítica social feita através do humor. No Alto da Compadecida, atentem para o detalhe, a ferramenta do humor, ela não está ali gratuita, ela é uma ferramenta através do qual se faz uma crítica social. Isso desde o teatro grego da antiguidade. Ridendo castigat mores. Através do riso criticamos a moral. Através do riso criticamos os costumes. É para isso que a gente ri no Alto da Compadecida. Para ver o João Grilo enfrentando o poder do padeiro com a história de um gato que descome dinheiro. Enfrentando os homens do dinheiro, não é? Enfrentando a igreja, querendo celebrar uma missa para o cachorro em latim. Vocês devem lembrar disso. Cenas cômicas em que o João Grilo enfrenta a violência do cangaço de Severino do Aracaju com a gaita que desmorre gente. Vocês entendem o simbolismo desses elementos? O gato que descome dinheiro, a missa do cachorro em latim, a gaita que desmorre gente, são ferramentas de humor, através das quais se faz a crítica social. E isso seria o regionalismo contemporâneo. Olha o passeio do regionalismo romântico idealizado, de José de Alencar, para o regionalismo naturalista determinista, de Domingos Olímpio, para o regionalismo crítico do pré-modernismo de Euclides da Cunha e os Sertões, denunciando o massacre e o genocídio de Canudos, o regionalismo social de 30 de Graciliano e Raquel, o regionalismo universalista de Guimarães Rosa e João Cabral, e o regionalismo satírico, crítico, mas ao mesmo tempo bem-humorado, de Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Anotou? Agora olha para cá. C5H15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Por que é que o regionalismo do Alencar era romântico? Porque ele estava inserido no contexto estético do romantismo. Por que é que o regionalismo de Domingos Olímpio é determinista? Porque naquela época vivíamos sob a égide do cientificismo naturalista. Portanto, se você quer entender a literatura de um tempo, vá compreender o momento histórico em que aquela literatura foi produzida. Essa é uma das primeiras maneiras de estudar o texto literário para o Enem. Entendendo que as características estéticas estão condicionadas às características históricas. 16. Relacionar informações sobre concepções artísticas
e procedimentos de construção do texto literário. Deixa eu te dar uma coisa bem simples. Professor, por que a escola literária naturalismo tinha esse nome, naturalismo? Muito simples. Eu vou tentar provar teses sociais usando as mesmas leis e princípios que eu utilizo para entender a natureza. Para entender a natureza, eu uso o evolucionismo de Charles Darwin, para entender que só o mais forte sobrevive. Para entender a natureza, eu uso o determinismo de Hippolyte Taine, que diz que o homem é um produto do meio. Bom, se o Taine me diz que o homem é um produto do meio, e o Darwin me diz que o homem é um produto da raça, eu vou aplicar isso para tentar entender a sociedade. Aí surge o darwinismo social, o positivismo de Augusto Comte, no fim do século XIX. Darwinismo social é tentar compreender a sociedade usando as mesmas leis e princípios que são usados para entender a natureza. Daí o nome naturalismo. Compreendem? E finalmente, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Tudo isso que eu acabei de dizer para vocês é nosso, é o nosso patrimônio, é a nossa identidade. Nós somos um pouco do sertanejo do Alencar, um pouco da Luzia, que fugiu de Sobral, correndo da seca. Nós somos um pouco do Chico Bento de O15, nós somos um pouco do João Grilo do Alto da Compadecida, nós somos um pouco do Riobaldo, protagonista de Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, porque em todos esses personagens está a nossa identidade, está a nossa brasilidade, porque tudo isso faz parte de quê? De um enorme e permanente patrimônio literário nacional. Vocês entendem, meus amores? A literatura é a nossa identidade, faz parte daquilo que nós somos. E o Nordeste, e o sertão, e a seca, e o latifúndio, e a opressão do capital sobre o trabalho no campo, a assimetria nas relações sociais no sertão, fazem parte do nosso DNA. Enquanto cearenses, enquanto nordestinos, enquanto brasileiros. E para nós entendermos quem nós somos, enquanto cearenses, enquanto nordestinos, enquanto brasileiros, a gente tem que ter essa percepção da nossa literatura, da literatura que fala sobre o Nordeste, que fala sobre o sertão. Muito bem. Eu queria que vocês pusessem agora, por gentileza, na questão de número 34, aliás, na página 34, questão de número 11. Questão de número 11, galera. Olha só. Esses gerais sem tamanho, localizaram? Estamos todos na página 34, questão 11. Pois bem, vamos aplicar, vamos treinar um pouco do que eu acabei de discutir aqui com vocês. Olha só. Esses gerais sem tamanho, enfim, cada um que quer a prova, o senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Se o sertão está em toda parte, isso quer dizer que ele é o quê? Ele é social, ele é determinista, ele é idealista, ele é crítico, ele é universal, ele é cômico. Observe essa frase do personagem Riobaldo, em Grande Sertão Veredas. O sertão está em toda parte. Se o sertão está em toda parte, onde quer que o homem sertanejo vá, o sertão dele está dentro dele, para além de um espaço físico, para além de um espaço geográfico. E aí a gente observa que o fragmento acima de Guimarães Rosa, que situa-se no regionalismo de 45, na terceira fase do modernismo, letra A, busca os limites do regional, letra B, busca o determinismo do meio, letra C, busca o sertão universal, D,
o sertanejo e sua cor local, ou é o sofrimento regional? Vamos de quê? Letra C. Beleza, agora anote comigo. Se eu estivesse falando dos limites do regional, eu estaria falando do regionalismo social de 30, do Graciliano Ramos e da Raquel de Queiroz. Se eu estivesse falando do determinismo do meio, eu estaria falando do regionalismo naturalista, entende? De Domingos Olímpio com Luzia Homem, de Aves de Arribação, do Antônio Salles. Se eu estivesse falando do sertão com a sua cor local, como um pano de fundo, como um cenário, eu estaria falando do regionalismo romântico, de José de Alencar, por exemplo. Se eu estivesse falando do sofrimento regional, aí eu daria que dá para colocar quase todos os regionalismos, menos o de 45, que é universal, e o contemporâneo, que é cômico. Mas o sofrimento regional está no regionalismo de 30, está no regionalismo naturalista do determinismo. Entende o raciocínio? Questão de número 11, letra C de casa. Questão de número 12, meus amores. Questão de número 12. Essa questão é de João Cabral de Melo Neto, o autor de Morte e Vida Severina, uma das obras mais importantes do regionalismo de 45, ao lado de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Observe esses versos. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar, um recipiente de barro usado para tarefas domésticas. E as palavras na folha de papel. Depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo, seu verbo. Pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora e leve o oco, palha e eco. Observe que aqui eu estou usando um hábito prosaico, banal, cotidiano, nosso. Catar o feijão. Joga o feijão na panela de água. O que boiar está ruim. Tira. Pá. Eu estou comparando o ato de escrever com o ato de catar feijão. Você joga as palavras no papel. Depois lê. Não, isso aqui está sobrando. Isso aqui é excessivo. Vou cortar. Vou reduzir. É de Graciliano Ramos, senhoras e senhores. Olha só. A seguinte frase. Quando eu digo, a noite escura e fria chegou, eu estou sendo redundante. Porque está no imaginário do leitor que toda noite é naturalmente escura e fria, certo? Então, corta o escuro e fria e diga apenas, a noite chegou, que o leitor vai entender que é escura e é fria. Ou seja, o escuro e fria é o feijão que boia, entende? É o desnecessário. Eu vou catar, ao escrever, o que é essencial de ser dito e vou cortar o que é supérfluo. Esse é um procedimento literário muito presente em João Cabral de Melo Neto, muito presente em Graciliano Ramos, nos nossos escritores do regionalismo. Portanto, ao dizer que escrever é como catar feijão, escreva a frase, a noite escura e fria chegou. Agora me diga, é necessário dizer que ela é escura e que ela é fria? Não, já está subentendido no substantivo noite. Isso é catar feijão, entende? Tirar do texto aquilo que é desnecessário, aquilo que é supérfluo, aquilo que não precisa e levar para o fogo só o que está no fundo da panela decantado. Portanto, ao dizer isso, em catar feijão, João Cabral de Melo Neto revela. Letra A.
O princípio de que a poesia é fruto de inspiração, pois resulta de um trabalho emocional? Não, isso seria se ele fosse um poeta romântico. Isso cabe para o Casimiro de Abreu, isso cabe para o Fagundes Varela, mas isso não cabe para o João Cabral de Melo Neto. Influência do dadaísmo, você sabe, anote aí, o dadaísmo é uma das 5 importantes correntes de vanguarda europeia, ao lado de quem? Vamos fazer uma observação, rapidamente. As 5 principais correntes que revolucionaram a arte no século XX, senhoras e senhores. As 5 principais, anota aí comigo. Expressionismo, de 1905. Expressionismo de 1905. 2. Cubismo, de 1907. Cubismo, de 1907. Futurismo, de 1909. Futurismo, de 1909. Dadaísmo, dadaísmo de 1916. Dadaísmo, 1916. Surrealismo, surrealismo, 1926. Agora o que é que eu quero? Uma palavra que resuma cada uma dessas 5 vanguardas e um artista que represente bem cada uma delas. Me ajuda? Se você me pedisse para resumir o expressionismo em uma palavra, que palavra eu diria, João Filho? Hipérbole. A hipérbole. O que é a hipérbole? É o exagero, é a caricatura, é a deformação, para tornar a imagem mais expressiva. Para que eu torne uma imagem expressiva, exagera. A hipérbole. Exemplo, o grito, do Edvard Munch. Edvard Munch. E-D-W-A-R-D. Edvard. M-U-N-C-H. M-U-N-C-H. Edvard Munch. O grito, principal nome do expressionismo. Me dá uma palavra e um artista para o cubismo, João Filho. Para o cubismo, eu te dou uma: geometrização. Só ela. Geometrização. Principal nome, Pablo Picasso. Fragmentação geométrica, decomposição em formas simples, superposição de planos. Cubismo, Picasso, geometrização. Vamos agora para o futurismo. Me dá uma palavra, uma só, que defina o futurismo. Dinamismo. Dinamismo. Velocidade, movimento, aceleração, progresso, tudo resumido no ritmo dinâmico da vida urbana do começo do século XX. Me dá uma palavra para dadaísmo. Um artista do futurismo, importante. Filippo Marinetti. Marinetti, com 2 T's e um I no final. Filippo Tommaso Marinetti, ou simplesmente Marinetti, com 2 T's e um I no final. Marinetti. O futurismo, a velocidade, o progresso. A quarta é o dadaísmo. Me dá uma palavra que traduza o dadaísmo de 1916. Uma palavra: anarquia. Não é boa essa? Anarquia. Por que anarquia? Porque Dada não quer dizer nada. Dada é a anti-arte. Dada é a crítica, o que é a arte, o que é o belo, em 1916, com o mundo mergulhado na Primeira Guerra Mundial. Surrealismo, 1926. Surrealismo, 1926. Me dá o surrealismo em uma palavra: onírico. Professor, o que é o onírico?
O onírico é o sonho. O sonho. O surrealismo é a projeção do subconsciente. O surrealismo é colocar para fora em automatismo psíquico imagens produzidas no plano inconsciente, subconsciente, no estado de sono, no estado de sonho, no estado de letargia. E aí, chegamos aqui na questão de número 12, letra C de casa. Preocupação com a construção de uma poesia racional, contrária ao sentimentalismo choroso dos românticos, pensando a linguagem como algo objetivo. Resposta correta da nossa questão 12. A questão de número 13, a letra D de dado, e eu queria fazer ainda com um tempinho, rapidamente, a questão de número 13. Olha só, perdão, a de número 14. 14, galera. Leia o trecho abaixo de Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Severino Retirante, deixe agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Essa reflexão ela pertence ao final do poema Morte e Vida Severina. Depois de andar a esmo, sem rumo, por todo o sertão pernambucano, Severino Retirante chega ao Recife. E quando chega ao Recife, diante de tanta morte, de tanta miséria, de tanta pobreza, ele cogita o autoextermínio, ele cogita tirar a própria vida. Mas no Mocambo, na Palafita de Alagados, uma das maiores favelas de palafitas do mundo, onde a água do mangue se encontra com a água do mar no Recife, ele vê o nascimento de uma criança, um Severino. E naquele nascimento, naquela criança, ele se renova. E o que antes era morte, se converte em vida, por mais que seja uma vida severina, uma vida árdua, sofrida, difícil. Olha o universalismo da geração de 45, entende? Aqui ele não está discutindo a seca, o sertão, o jagunço, o cangaceiro. Aqui ele está discutindo a vida, a morte. Um tema universal, que transcende os limites geográficos de Pernambuco. E dá ao texto um caráter universal. Em relação a esse fragmento, pode-se afirmar que trata da impotência do homem frente aos problemas do sertão e da cidade? Redução, falso, é isso, mas não é só isso. Tem uma questão que transcende o sertão e a cidade, que é universal e que está em todo mundo, a vida e a morte. Letra B, Severino representa todos os homens que são latifundiários, contraditório. Ele representa os homens que estão do outro lado da relação de trabalho, não o detentor do capital, mas o vendedor da força de trabalho, o pobre retirante, o pobre sertanejo. C, reflete sobre as dificuldades que o homem encontra para trabalhar, reduz, é isso, mas não é só isso. D, trata da temática que descarta a morte como solução para os problemas, porque o Severino cogitava o suicídio ao chegar a Recife, mas ao ver uma criança nascer, ele se renova na esperança e opta pela vida. Por isso, o subtítulo da obra Morte e Vida Severina é um alto de Natal pernambucano. E no Natal, nós renovamos as nossas esperanças na vida, que é o que vai acontecer com o personagem. Por isso que eu falo que João Cabral é um escritor de regionalismo universalista, como Guimarães Rosa. Entende a diferença? Entre o universalismo da geração de 45
e o regionalismo social de 30, ou determinista do naturalismo, e assim por diante. Questão de número 14, letra D de dado. Questão de número 15. Por Morte e Vida Severina ser uma peça de teatro, a gente diz que ela se enquadra em qual gênero? Qual gênero? Lírico, narrativo ou dramático? Gênero dramático. Questão de número 15, letra E. Uma epopeia teria que ser uma narrativa histórica. Uma peça teatral teria que ter falas e diálogos. O livro tem isso, mas vai além disso. Narrativo também não, porque ele é narrativo, descritivo e opinativo. Gênero dramático que encena conflitos internos do ser humano em qualquer lugar do mundo. O Severino sou eu, o Severino é você, o Severino é o professor Fábio Frota, que está ali, essa bela jovem que vai subir agora para dar sequência a essa tarde. Severino está em mim, Severino está em você, Severino está em todos nós. É um personagem universal. Agradeço imensamente a atenção de vocês por esse momento. Espero ter contribuído minimamente para a compreensão de vocês da literatura brasileira como patrimônio, como identidade e como formação de uma nação. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus.